Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ficou a colonização da América Espanhola. Então a gente vai falar dos principais dispositivos administrativos, quem participava da política, como é que se organizou a divisão do território, a questão econômica, a exploração dos indígenas, enfim. Fica aí que tem muita coisa imperdível. Ah, vamos nessa! Se você não conhece o canal, a gente já tem vários assuntos, desde história antiga até história recente. A gente está ainda em processo de construção com alguns assuntos. Então, se você não conhece, pesquise aí o seu tema ou deixe uma sugestão de tema que você tem interesse ou que você esteja pesquisando. Vou ficar muito feliz em responder. A gente já falou um pouquinho sobre a queda tanto dos incas como dos astecas, sobre a questão dos massacres, como é que isso tudo foi sendo implementado pela máquina conquistadora espanhola. Só que depois que os dois impérios já estavam dominados ou aparentemente dominados, como foi o caso dos incas, eles organizaram a divisão do território. Então, a primeira coisa que eles vão fazer vão ser criar as instituições que iam regular as coisas. Então, a primeira coisa que eles vão criar vai ser a Casa de Contratação, que foi criada em 1503. A Casa da Contratação tinha a função de organizar o comércio. Enquanto isso, em 1524, eles criaram o Conselho das Índias. O Conselho das Índias é responsável pela elaboração de leis e nomeação de chefes e administradores na colônia. E também no início do século XVI eles vão criar os vice-reinos, que vai ser a unidade administrativa que eles vão organizar por aqui. Então, no século XVI vai ter dois primeiros vice-reinados, que serão o vice-reino da Nova Espanha, que vai ser ali a parte pegando a América Central até a América do Norte, e depois o vice-reinado do Peru, que vai pegar toda essa América do Sul, onde era o Império Inca. Já no século XVIII, eles perceberam que tem muito território, muita questão organizacional, eles vão criar mais dois vice-reinos, ou seja, eles vão desmembrar parte dos dois vice-reinos e vão criar mais dois. O vice-reino da Nova Granada e o vice-reino do Rio da Prata, isso já no século XVIII. O cargo mais alto na administração das colônias espanholas era o cargo do vice-rei. O cara era como se fosse o procurador, o anjo da guarda, o cara que tinha o poder geral sobre tudo. Na sequência, para fiscalizar o seu poder e também aplicar a justiça, você tinha a audiência, que era um órgão composto pelos oidores, né, os ouvidores, e eles cuidavam tanto da justiça como da administração e fiscalizar o trabalho do vice-rei. Na sequência, você tinha as câmaras municipais, que eram chamadas de cabildos, que cuidavam dos assuntos locais, então a questão do abastecimento, da segurança, as obras públicas, comércio local, né? A integração entre as cidades, então isso tudo vai ser pauta dessas câmaras locais. Você vai ter também os corregedores, que eles vão ser membros das elites locais e que vão estar auxiliando os cabildos, certo? E você vai ter uma ampla divisão social de quem poderia participar desses espaços. Pensando um pouquinho na divisão social da colonização espanhola. No alto dessa pirâmide, quem podia exercer os altos cargos públicos, então ser um oidor, um vice-rei, né, seriam os chapetones ou os peninsulares. Quem que eram eles? Eram brancos nascidos na Espanha. Dá para fazer essa associação, peninsulares, Península Ibérica. Então eles exerciam os maiores cargos, certo? Então, e também em alguns casos eles eram espanhóis que tinham migrado para cá, né? Pensando naquela ideia de que a Espanha incentivou a organização de grandes núcleos de povoamento, grandes formações de cidades e locais onde essas pessoas pudessem vir para cá. Um pouquinho mais abaixo você tinha os crioulos, que eram brancos, filhos de espanhóis nascidos aqui na América. Esses indivíduos eles não poderiam ascender à posição de administração espanhola, porque eles eram considerados uma elite, mas uma elite de segunda categoria. Eles vão acabar cuidando, no máximo, na questão política dos cabildos, eles podiam participar das câmaras municipais. Eles eram grandes proprietários de terra e das minas. Esse pessoal vai integrar as elites regionais ou as oligarquias
regionais. Aí fica a seu critério como você prefere chamar. Na sequência, descendo um pouquinho essa pirâmide, você vai ter os mestiços. Os mestiços vão ser os descendentes da miscigenação entre espanhóis e indígenas, e eles configuravam a maior parte dos trabalhadores livres, participavam desde soldados, pequenos comerciantes, pecuaristas e artesãos. Abaixo deles você tinha os indígenas, que configuravam a maioria da população, apesar dos massacres e toda a destruição da população indígena na América Espanhola. Eles cuidavam do trabalho das minas, na agricultura e na construção de obras públicas. Muitas vezes esse trabalho era associado com a questão do trabalho compulsório, que a gente vai ver daqui a pouco. E por último você vai ter as populações escravizadas, que eram africanos trazidos à força da África para a América e que cuidavam tanto da agricultura, da pecuária, trabalhos domésticos, trabalho nas pedreiras e trabalhos como carregadores. Alguns lugares teve uma remessa de população africana, certo? A gente sempre pensa o grande fluxo de escravizados foi para o Brasil, mas alguns vizinhos nossos aqui da América do Sul, como por exemplo Chile e Argentina, tiveram uma remessa razoável de população escravizada para lá. Pensando agora um pouquinho a questão da economia, né? Uma coisa vai ser muito importante nisso, a colonização espanhola vai ser muito parecida com a colonização portuguesa, que é o estabelecimento do pacto colonial. Também você pode chamar de monopólio comercial, aí fica a seu critério. O pacto colonial, o que ele significava? Que todos os produtos que fossem produzidos aqui na colônia deveriam ser enviados para a metrópole e que as colônias só deveriam comercializar com a metrópole. Então, apareceu um navio holandês querendo negociar. Não poderia, porque senão isso era considerado contrabando, né? Isso não significa que isso não acontecia, mas... então cria-se essa ideia do pacto colonial. Então toda a produção de ouro, produtos tropicais, tudo que pudesse ser enviado para a Espanha para poder vender e ter lucro na Espanha, seria enviado. A Nova Espanha vai ter grandes jazidas de ouro, né, jazidas que os próprios astecas já utilizavam. Essas primeiras jazidas vão ser descobertas em 1530. No vice-reino do Peru, você vai ter a descoberta no que seria hoje a Bolívia, a grande mina de Potosí, a grande região de Potosí, isso em 1545, as minas de prata. E nesse ponto, os espanhóis, no primeiro momento, tiveram maior benefício do que os portugueses, porque cerca de 85% da produção de prata mundial no século XVII era de origem espanhola, certo? Então 85% da produção mundial vinha da América. Ao mesmo tempo, a colonização espanhola vai incentivar a criação dos grandes, abre aspas, núcleos de povoamento estável, como diria o historiador Sérgio Buarque. E nesses núcleos você teria que ter uma integração entre as cidades que eram antigas cidades indígenas, cidades novas fundadas pelos espanhóis. Então você tinha que pensar uma integração. Então, junto com esses núcleos de povoamento, você tinha a integração entre as pequenas cidades, com a construção de estradas, prédios públicos, o comércio, e isso garantia às elites locais a cobrança de impostos. Você vai ter uma submissão dos indígenas ao trabalho compulsório, com a mita e com a encomienda. Mita é uma palavra que vem do Quechua, que é a língua dos Incas, que era a língua dos Incas, que significava aqueles que prestavam serviços ao imperador. O que os espanhóis vão fazer quando sabem disso? Vão adaptar a mita aos interesses deles. Então era um serviço temporário, era compulsório, mas era temporário, por 4 meses aproximadamente, onde eles trabalhavam na construção civil, estradas, prédios, podiam trabalhar nas minas, na agricultura, e em troca disso eles recebiam uma pequena remuneração por conta desses serviços. E também você tem a encomienda, que vai ser uma outra forma de exploração dos indígenas. Você tinha um indivíduo que podia ser um latifundiário ou um proprietário das minas. O que ele fazia? Ele encomendava, ele pagava uma taxa para a coroa espanhola e encomendava um grupo de indígenas. É daí que vem o termo encomenda, porque ele encomendava os indígenas. Esses encomendados, eles serviriam como mão de obra e também serviriam como forma de pagar tributos, né? E ao mesmo tempo o encomendeiro vai cuidar da questão da saúde desses indígenas, os hábitos alimentares, e também ele se comprometia com a catequese desses indígenas.
Fora que o encomendeiro também enviava tributos para a Espanha. E após a conquista, isso vai ficar muito claro e vai ser espalhado por toda a América Espanhola, você vai ter as várias ordens jesuítas, franciscanos, carmelitas, uma série de ordens religiosas católicas virão para a América para justamente catequizar os indígenas da América Espanhola. Alguns locais também eles vão estabelecer as missões, né, que eram grandes aldeias controladas pela igreja para justamente converter os indígenas ao cristianismo e aprender o espanhol, a cultura espanhola. E isso tudo entra naquela discussão que a gente já teve, a morte cultural desses indígenas, certo? Só que em alguns lugares tem que uma resistência muito forte. Um exemplo desse vai ser a questão do Paraguai, que no Paraguai os indígenas eram obrigados a falar espanhol nas vias públicas. Só que dentro das suas residências eles mantiveram o Guarani como idioma. Então o Paraguai hoje tem duas línguas oficiais, o espanhol e o Guarani. E essas resistências aconteceram em todos os lugares. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, compartilha com pelo menos um amigo seu que não conhece o canal. E é isso. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.